Vasco acerta com o atacante Cleiton Silva e o Gatito Fernandes de saída do Botafogo. Fluminense terá novo patrocínio master. O Flamengo tem negociação por volante do Corinthians. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta terça-feira, é claro, como sempre, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, deixa eu pedir aqui uma moral. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Faltam aí menos de 200 inscritos para chegarmos aqui à marca dos 115 mil no BTB Esportes. Uma coisa importante, também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, sem enrolação, vamos aqui às informações, às notícias, trazer uma confirmação. O jogo de ida entre Vasco e Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca será no Maracanã. O jogo está marcado para as 6h30 da noite, horário de Brasília, para o próximo domingo, dia 10 de março. Bom, outra partida que já será nesta quinta-feira, já tem outra confirmação. Casa cheia mais uma vez e ingressos esgotados também para Vasco e Água Santa. Lembrando mais uma vez, a partida será nesta quinta-feira em São Januário, às 8 horas da noite. Trazendo aqui mais informação também sobre o mercado da bola. O Vasco fechou a contratação do atacante Cleiton Silva, jogador de 25 anos, 1,84 m, que atualmente defende o Casa Pia de Portugal. Lembrando que o jogador brasileiro é esperado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, amanhã, para realizar os exames médicos e, em seguida, tudo correndo bem, assinar contrato com o Cruz Maltino. Uma coisa importante, galera, fique ligado aqui em relação à nossa transmissão, à nossa live, pois nós já estamos aqui apurando em relação à chegada do jogador, em relação ao aeroporto, horário, voo, para você não perder essa atualização e acompanhar também aqui a chegada do jogador do Vasco, novo reforço do Vasco para essa temporada 2024. Um dos detalhes da negociação é que a tendência é de que o empréstimo com opção de compra seja o modelo do negócio, que pode girar na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais pelo jogador. Isso a negociação num todo, num geral. O atacante Cleiton Silva, inclusive, vai assinar contrato com o Vasco válido por 5 anos. Nós recebemos, inclusive, essa informação em primeira mão de pessoas ligadas ao jogador. Mais informação aqui, segundo a fonte da galera do Scout Vasco, o comentarista português Luiz Cristóvão trouxe a informação do seguinte, palavras dele: o Cleiton é um jogador bem diferente, mais físico, muito forte nos duelos e tem também bons jogos, é um jogador bom no aéreo, um jogador bom de bola aérea e é um jogador muito esbravejador, um jogador bravo, valente em campo, uma característica aí muito parecida até com o Verratti. Já vista, o Cleiton Silva chega aí para ser um reserva imediato do Verratti ou fazer ali a função de um segundo atacante. O comentarista até falou, olha, não esperem muita classe técnica ou dribles, mas espere sim um jogador muito valente, muito forte nos duelos físicos. Aproveitar, trazer aqui alguns números do jogador nesse período, nessa temporada 2023-2024, ele que vem sendo um dos destaques do Casa Pia e no futebol português. Jogador de 25 anos, 1,84 m de altura, são 30 jogos, 26 como titular, 12 gols e 2 assistências, 12 passes para finalizações. Portanto, esses são os números
do Cleiton Silva. Nos próximos vídeos, nós vamos, claro, trazer aqui mais atualização sobre o mercado da bola em relação também ao jogador novo reforço do Vasco. Agora, galera, trazer uma informação importante sobre o Maicon, né? O God of Zaga do Vasco. O Maicon pode estar de saída. A informação é o seguinte, segundo o jornalista Vini Casagrande. O Vitória fez uma proposta formal ao zagueiro Maicon do Vasco e ofereceu 2 anos de contrato. O defensor aceitou, mas o Vitória ainda não chegou a um acordo com a diretoria vascaína e as conversas estão em andamento. Bom, é interessante, o Maicon, ele é um jogador importante, seria muito interessante a permanência dele no Vasco. É um jogador que melhorou muito, evoluiu muito, principalmente ali com a chegada do técnico Ramon Dias, ele que estava esquecido, apagado ali no Santos. Atualmente vem sendo reserva no Vasco, mas é um jogador que é importante, até porque o Medel na Copa América vai ser convocado, obviamente, para a seleção chilena, e o Maicon vai ter espaço, vai ter minutagem. Além de em campo ele ser ali também um xerife, ele tem muita liderança no vestiário. A galera que acompanhou aí os bastidores, né, na Vasco TV da vitória do Vasco, o Maicon tem esse espírito de liderança. Falar em bastidores, vale também enaltecer, vale destacar ali as palavras do Emiliano Dias, que vem passando para os jogadores essa mentalidade vencedora, essa mentalidade de fazer o impossível se tornar possível. Bom, saindo aqui das informações do Vasco, saindo aqui em relação às notícias, falar sobre o Botafogo. Botafogo que tem aí um importante jogo, um desafio contra o Bragantino na próxima quarta-feira. Botafogo que venceu e convenceu nas últimas partidas. Venceu o Audax por 2-0 no estádio Newton Santos. Primeiro jogo ali do Fábio Matias, até no aspecto ainda de desconfiança. Mas no decorrer das coletivas da semana, o treinador interino foi ganhando essa confiança. É um treinador que tem uma voz ativa ali no vestiário, tem uma liderança, tem uma força de vontade, fala muito bem. E não só fala, mas como também ele tem feito pelos jogadores, na questão da mentalidade, na questão da parte técnica, da parte física dos jogadores. Melhorou muito o desempenho do Botafogo ali nas mãos do Fábio Matias nesses últimos dias. Venceu o Aurora por 6-0, ali com 4 gols do Gatito Fernandes, uma importante vitória no estádio do Newton Santos, passando para a próxima fase da Libertadores. Venceu o clássico contra o Fluminense por 4-2 no Maracanã. Então tem demonstrado, tem passado sim muita confiança. E agora encara esse desafio contra o Bragantino para trazer mais uma sequência, para trazer mais uma força para o psicológico, para a mentalidade dos jogadores. Eu acredito, vou aqui falar com certeza, a página já foi virada. O que é conversado nos bastidores, até ali na zona mista pelos jogadores, os jogadores até, entre aspas, de uma certa forma, se irritam quando é perguntado sobre 2023, até porque eles não querem mais falar sobre 2023. Agora o foco dos jogadores do Botafogo, e dou razão a isso, ao Tietê, que falou bastante sobre isso na zona mista, no pós-jogo com o Aurora, o objetivo agora é de fato trazer alegria por torcedor alvinegro em 2024, disputar a Libertadores da América, se classificar para a fase de grupos. Então o Botafogo tem tudo para ultrapassar aí a equipe do Bragantino nesse jogo que será nesta quarta-feira às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, valendo pela terceira fase da Libertadores da América, e é claro que nós vamos estar lá fazendo a cobertura desta partida. Agora falar sobre o mercado da bola em relação ao goleiro Gatito Fernandes. O Internacional fez sondagens por Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo. A informação é o seguinte: atrás de um goleiro para a sequência da temporada 2024, o Internacional fez a sondagem por Gatito Fernandes e a consulta, inclusive, foi confirmada por um representante do goleiro ao site Revista Colorada nesta última segunda-feira. Gatito Fernandes tem 35 anos e o contrato vai até o final de dezembro com o Botafogo, no qual está como titular após a lesão de John. Ainda não houve proposta oficial do time gaúcho,
e a janela de transferência fecha na próxima quinta-feira, dia 7. Bom, na minha opinião, Gatito Fernandes é muito importante para esse elenco do Botafogo, é um goleiro indispensável, né? Também o Botafogo está bem servido de defensores, agora lateral, zagueiro e goleiro. Tem o John, que é um bom goleiro. Acredito que o John vai fazer uma boa temporada após a recuperação da lesão pela Libertadores, também pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas o Botafogo hoje ele tem um elenco e precisa sim do Gatito Fernandes. Acredito que vai ser muito difícil a liberação do goleiro para o Internacional, mesmo que o pai do Gatito tenha jogado pelo Internacional. Porém, acredito que o jogador experiente, 35 anos, é querido pelo torcedor alvinegro, ele deva permanecer. Claro, mais atualização nós vamos trazer nos próximos vídeos. Beleza, galera? Saindo aqui da notícia do Glorioso, falar sobre o Fluminense, que terá novo patrocínio master em breve. A informação do jornalista Gabriel Amaral e Vitor Lessa, do canal Jornada 1902, que faz um excelente trabalho aí cobrindo o tricolor carioca. A informação é que o Fluminense chegou a um acerto com a Superbet para estampar a sua marca no local nobre do uniforme da camisa tricolor. O clube, inclusive, já prepara o anúncio que pode acontecer nos próximos dias. E ainda não há informação em relação a valores, mas o que se sabe é que o Fluminense irá receber cerca de 3 vezes mais do que a Betano pagava ao clube, ao Fluminense. Portanto, o Fluminense terá novo patrocínio master, tratando-se aí da Superbet. Outra notícia, né? Outra informação em relação ao time para o próximo jogo entre Fluminense e Flamengo no dia 9 de março, no Maracanã, é quem vai substituir o volante André. A volante, que às vezes atua como zagueiro, Diniz mexe bem ali as suas peças no time do Fluminense. O André, ele foi expulso no clássico contra o Botafogo. O André é um jogador muito importante, até tive a oportunidade de conversar com ele, e nesse time de guerreiros, o André é uma peça muito importante e foi expulso, vai cumprir a suspensão na próxima partida. E o Diniz tem aí 3 nomes, pelo menos, para ocupar a vaga do André. Quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a essa posição. Quem o Diniz deve escalar em relação aos treinos durante essa semana? Nós vamos, claro, estar observando e apurando para trazer essa informação. Mas as opções são Alexander, Lima e Renato Augusto. Claro, Renato Augusto, um jogador muito experiente, pode ser sim titular nessa partida. O Lima, que muitas das vezes faz gols e até gols bonitos. E o Alexandre, a garotada aí à disposição do técnico Fernando Diniz. Bom, saindo aqui da notícia do Fluminense, trazer uma informação do Flamengo em relação ao mercado da bola. O Flamengo negocia a contratação do volante Maicon, que atualmente defende o Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O time carioca teve a primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram da segunda oferta apresentada. Os valores não foram revelados. Como aceite a proposta do Flamengo para a venda de Maicon, o Shakhtar precisa comunicar o Corinthians da decisão. O clube paulista tem um prazo de 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. Lembrando que o Flamengo tem agora como prioridade, né, até o final dessa janela, acertar com o volante, com o jogador para compor ali o elenco no meio de campo. E outra informação, que o Léo Ortiz chega nesta terça-feira na cidade do Rio de Janeiro e reencontrará o seu parceiro de zaga do Red Bull Bragantino. Trata-se do Fabrício Bruno, que formou aquela zaga da equipe vice-campeã da Copa Sul-Americana 2021. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui mais uma vez com o nosso giro de notícias. Agradeço demais, você que acompanhou até o final desse vídeo. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, tendo alguma atualização sobre o mercado da bola, chegada de jogador, nós vamos trazer aqui para você ainda hoje ou nesta quarta-feira em relação à chegada do Cleiton Silva no Vasco ou de outros jogadores. Você pode acompanhar tudo aqui nas nossas redes sociais. Mais uma vez, gratidão pela sua permanência aqui até o final desse vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se. Lembrando, BTB Esportes em
todos os lugares. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Lembrando, é nóis.